Olá, estamos em mais uma entrevista com os candidatos a deputado e deputada aqui da região e hoje no nosso estúdio o ex-prefeito de Itaém, Marco Aurélio, do PSDB, candidato a deputado estadual. Marco Aurélio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, o grupo aqui do Diário do Litoral, uma iniciativa importante para que a gente possa apresentar as nossas propostas, a nossa ideia de trabalho enquanto deputado estadual. E a região, obviamente, necessita desse espaço até para formar sua opinião. E a gente tem defendido a importância do voto regional, do voto qualificado, viu, Raton? Então, para mim é uma alegria estar aqui hoje, a gente poder falar um pouquinho com os nossos eleitores da Baixada Santista. Obrigado. Marco Aurélio, me fala uma coisa. O primeiro item que eu acho importante aqui para a região e que os futuros deputados têm que ficar atentos a isso é a questão de habitação. Nós fizemos uma matéria recente no Diário do Litoral e citamos a CUFA, né, que é uma entidade das favelas aqui da região. São 190 favelas, 400 mil pessoas morando em favelas hoje, né? Um quarto da Baixada Santista. É um número expressivo. O que, como deputado estadual, né, a gente sabe que hoje existe a Coab Santista, a CDHU, que na verdade não apresentam projetos a contento há muito tempo, um cabide de emprego violento. A gente não vê resolver essa questão da habitação, né? Que é muito sério. Qual a sua proposta? Não, o que o deputado pode fazer para agilizar essa questão da habitação aqui na Baixada? Tom, uma das grandes funções dos deputados estaduais é discutir o orçamento do governo do estado, né? Os programas habitacionais, no meu ponto de vista, assim como você mencionou, devem ser prioridades numa região como a nossa, onde, como você disse, 1/3 da população vive em condições subhumanas até, né? A gente sabe, exatamente, uma habitação de qualidade é a dignidade da pessoa humana. Sim. A gente sabe disso. Então eu acredito que, enquanto deputado, na discussão do orçamento com o governador, mas principalmente nas discussões, num bom diálogo com o próximo secretário de Estado, que deve assumir, é fundamental para que a Baixada Santista tenha prioridade nessa discussão. E nos investimentos também. Nós tivemos aqui, anos atrás, alguns pontos bastante positivos na questão da habitação, lá em Itaém, aqui em Praia Grande, mas a gente sabe que os investimentos não foram suficientes. Eu acho que junto com a habitação, a gente trabalhar para a celeridade nos programas de saneamento básico, que também vem ao encontro. A gente sabe que a habitação precária, ela precede também de falta de saneamento básico, de infraestrutura nessas regiões. Então a nossa proposta, obviamente, eu sempre tenho defendido aí um voto qualificado para a Baixada. Voto qualificado significa aquelas pessoas que já fizeram, que têm experiência política, têm maturidade. Ser prefeito, ter sido prefeito, Raton, ela te traz uma sensibilidade muito grande no que é prioridade para as pessoas. Eu sempre menciono, e com muita tranquilidade, que governar é fazer tudo o que é importante ao mesmo tempo, né? E escolher prioridade. Olha que coisa bastante interessante. E habitação, emprego, essas questões não podem nunca deixar de ser prioridade no mandato dos gestores executivos, principalmente. E a gente sabe que o Rodrigo Garcia, que é o nosso candidato a governador, tem uma sensibilidade muito grande na questão de habitação, foi secretário de Estado da pasta. Então acho que a gente tem que apoiar e, obviamente, puxar a brasa para a nossa sardinha na Baixada para que a gente tenha prioridade nos programas habitacionais. Com investimento. Sem investimento a gente sabe também que não chega em lugar nenhum. Perfeito. Uma outra questão bem crítica aqui na região é a falta d'água, né? Guarujá, Vicente Carvalho, sofre todo ano com a falta d'água. São Vicente também, alguns bairros desabastecidos. E você falou uma coisa, saneamento tem relação a isso, né? Saneamento básico, esgoto e água, né? Enfim, essa BESP, né, não consegue prover todo mundo desse bem que é fundamental para a vida, né? O que você, como deputado, a Sabesp deve continuar, vai cobrar da Sabesp, vai cobrar do governo do estado investimento nessa área de saneamento, de água, principalmente a questão da água? Olha, Raton, a Sabesp é uma empresa testada e aprovada, né? Em âmbito nacional, âmbito estadual, uma empresa que realmente tem um potencial de investimentos muito grande. O que talvez precisa ser melhor discutido é a prioridade de investimentos, né? Você vai um pouquinho para o litoral sul, e tem um centro de captação muito grande, que é o Mambu Branco. Os investimentos lá têm acontecido e lá os problemas foram minimizados nos últimos anos. Tem Mongaguá, Peruíbe, um pedaço aqui da Praia Grande. Agora aqui para Guarujá, para Santos, a gente sabe que talvez nós precisemos de uma velocidade maior, uma tecnologia. O número de pessoas é muito grande, né? Exatamente. E a
a ocupação sazonal, que a gente sabe que no final do ano ela extrapola, e eu acho que a Sabesp precisa ter uma previsão dos problemas que acontecem, que às vezes fogem até do próprio controle. As chuvas, né, que a gente sabe que às vezes atrapalha, queda de energia. A gente costumeiramente tem acompanhado as justificativas que acontecem nos problemas de falta d'água, porque teve um problema de energia, que o maquinário parou de funcionar e o desabastecimento aconteceu por um imprevisto. Eu acho que isso é que não pode mais acontecer. Os investimentos têm acontecido, a gente percebe. Os contratos de programa foram assinados pela grande maioria dos municípios para universalizar a coleta, o tratamento de esgoto e também a questão da água. Mas eu acho que não dá mais para falar que esses problemas acontecem por imprevisibilidade, né? Eles são previsíveis. Exato. E a gente precisa de investimento em tecnologia para que isso não aconteça mais. Candidato, uma outra questão bem forte, a questão da balsa. Balsa, você vai atravessar a seca depois, mas a balsa em Guarujá Bertioga, eu fui testemunha, sou repórter e fiz matéria sobre isso. A balsa de Guarujá Bertioga ficou 30 dias parada, sem plano emergencial. Muita gente gastou muito dinheiro que não podia para poder ir ao médico, porque ali na ponta de Guarujá, atravessa para Bertioga para ir ao médico e trabalha ali. Como é que pode o governo do estado, né, não ter um plano emergencial para socorrer essas pessoas no momento desse? Foram 30 dias parados. O que pode ser feito? O senhor, como deputado, vai cobrar que não aconteça mais isso? Olha, acho que mobilidade urbana hoje é fundamental para que as pessoas possam ter uma vida com qualidade, né? A gente fala, quando fala de mobilidade, a gente está falando do transporte das pessoas para equipamentos de saúde, que são regionalizados, né? Ao próprio trabalho, ao emprego. A gente sabe que as pessoas se locomovem em todo o litoral sul, em toda a Baixada Santista. E óbvio que essa é uma questão que nós temos que acompanhar muito de perto. Acho que é fundamental os deputados eleitos aqui na nossa região que cobrem do estado um plano emergencial em casos como esse, mas principalmente uma solução definitiva para esse problema, né, Raton? A gente tem o problema das balsas, que não é só aqui em Santos, Bertioga, Guarujá. Lá no Vale do Ribeira a gente tinha um problema parecido, lá em Cananéia, na travessia do continente, para a ilha de Cananéia, que foi resolvido agora há pouco tempo com investimentos. Sim. Então, eu volto àquela nossa primeira pergunta. Eu acho que é fundamental na discussão do orçamento do governo do estado que a Baixada Santista tenha prioridade nos investimentos do governo do estado em todas as áreas. Porque muitas vezes a gente tem um sentimento de que as coisas acontecem sempre em primeiro lugar nas regiões do interior, da Grande São Paulo. E isso se dá, no meu ponto de vista, eu tenho falado muito isso, Raton, pela baixa representatividade que a gente tem aqui na Baixada. Tem razão. Falta de força política. Tem razão. A gente talvez, e não desmerecendo o trabalho de nenhum deputado, nenhum parlamentar, eu sou uma pessoa que respeito o trabalho de todo mundo, mas eu não vejo hoje um trabalho integrado dos nossos representantes para que a gente possa priorizar o trabalho na Baixada Santista. O senhor acredita ainda acredita na travessia seca, na ponte ou túnel? Porque é muito comum, né, nas eleições, passa a eleição, essa travessia seca já está 50 anos discutindo entre Santos e Guarujá. E é muito comum ficarem falando isso sempre na época da eleição. Não vai ter travessia seca, e nunca acontece. Eu atravesso a balsa todos os dias. Eu sou santista, nascido e criado em Santos, mas moro em Guarujá. Hoje, por exemplo, uma loucura atravessar. Quando o tempo muda, então, passa navio, pessoas perdem emprego, perdem compromisso, perdem uma série de coisas, né? O senhor acredita mesmo que vai acontecer isso? Tem como fazer isso acontecer de verdade? Olha, quando a gente fala da qualificação da nossa representação política, com políticos que entendam um pouco do problema e que possam ter um bom diálogo com o futuro governador com relação aos investimentos necessários, Raton, eu tenho convicção que a gente consegue andar para frente. Eu estava coordenando há pouco tempo atrás um programa que chama-se Vale do Futuro, lá no Vale do Ribeira, cuja intenção do governo do estado foi equalizar os investimentos que acontecem em outras regiões com o Vale do Ribeira, que tinha um sentimento de que as coisas nunca aconteciam por lá. Aliás, apelidaram lá atrás o Vale do Ribeira como Vale da Pobreza, pelas faltas de investimentos. E nós coordenamos esse programa que colocou lá no Vale do Ribeira mais de R$1,5 bilhão em investimentos até a presente data, estancando exatamente essas válvulas que sempre nunca foram atendidas pelos governos anteriores. O que eu quero dizer com isso? Que uma região organizada, com um plano de desenvolvimento estratégico bem elaborado pelos prefeitos, pelos gestores, com a participação da sociedade civil e encabeçado pelos nossos parlamentares que representam a região, eu acho que nós temos condições de discutir tecnicamente com o governo do estado de São Paulo essa possibilidade da implantação definitiva de uma solução para a travessia aqui entre Santos, Guarujá, Bertioga. Então, o que eu quero dizer com tudo isso de forma bastante resumida?
nós precisamos saber o que queremos, né? Não adianta jogar para a torcida. Olha, exatamente. Estou prometendo, nós precisamos ter um plano estratégico para poder chegar no governador. Com metas, né? Com metas. Prazo, meta, exatamente, investimento. Para em 4 anos a gente falar, daqui 4 anos nós vamos voltar aqui e vamos apresentar esse resultado. Eu acho que é isso que está faltando na Baixada Santista. Uma outra questão importante para a região, que fica nesse, né, fica rodando e nem se resolve. Aeroportos. Nós temos em Itanhaém, onde o senhor foi prefeito, Praia Grande está parado por uma questão ambiental lá com indígena, né? E Guarujá, que só vai em promessa, assina documento, tem vistoria técnica e não vai. 3 aeroportos que poderiam estar funcionando e agilizariam muito para as pessoas, né? Principalmente a questão de ir para São Paulo, enfim, para o Brasil inteiro. Como é que fica isso? Você acha que, como deputado, tem como falar, olha, vamos resolver de vez? Esse é um ponto que eu tenho batido na tecla permanentemente, Raton. Nós temos 3 possibilidades de aeroportos metropolitanos aqui na região. Sim. Um deles em um estágio bastante avançado, que é o aeroporto de Itanhaém. É verdade. Aliás, eu participei de inúmeros workshops, congressos, discussões sobre a possibilidade de transformarmos o aeroporto de Itanhaém no aeroporto metropolitano. Por quê? Porque reúne as melhores condições de voo, já está concedida a iniciativa privada com investimentos necessários para que os voos aconteçam por lá. Está no lugar central entre... né? Temos facilidade de mobilidade, não temos que atravessar a balsa, nós temos uma estrada boa, tem uma ligação tranquila. Mais do que isso, nós iniciamos, enquanto eu era prefeito, os voos comerciais no aeroporto de Itanhaém. Acho que você se recorda. Aí veio a pandemia, os voos foram suspendidos, então nós precisamos de uma unificação de entendimentos aqui na Baixada Santista para começar por um lugar. Eu não sou contra o aeroporto do Guarujá, muito menos com relação ao aeroporto, que acho que é de cargas ali na Praia Grande. Mas nós precisamos começar por algum lugar. Não adianta ficar esticando a corda para cá, para lá, quem tem mais força política, e a coisa não acontecer. O aeroporto de Itanhaém, por exemplo, Raton, ele foi o 5º mais movimentado do estado de São Paulo, em voos e decolagens, na época das operações da Petrobras. Pois é. Né? Quer dizer, um aeroporto testado e aprovado. Então eu acredito que esse também, dentro desse planejamento estratégico que a gente tem, a gente precisa começar pelo aeroporto de Itanhaém, já dar uma solução para a Baixada Santista com relação a esses voos regionais, principalmente, que é a ideia do governo, que foi a ideia do governo do estado de São Paulo, e trabalhar para que a gente tenha as outras opções também. Eu não vejo problema nenhum. Mas a gente se canalizar e colocar prioridade no nosso trabalho. Acho que é isso que está faltando. Perfeito. Outra questão que bastante complicada, as áreas continentais de Santos e São Vicente, conhecer, complicado, a infraestrutura não tem transporte, atendimento, a saúde é difícil, as pessoas têm que se deslocar muito de lá para cá, a questão de terrenos, de casas, né? Enfim, toda uma estrutura. Tem como priorizar essas áreas? Porque é fácil você priorizar as áreas mais movimentadas, que já está tudo urbanizado, mas essas áreas as pessoas precisam desse apoio. Como deputado, você vai olhar isso com carinho? Olha, eu acho que, dentre tantas funções do deputado estadual, é a questão da destinação dos recursos das emendas parlamentares e a indicação ao governo do estado de alguns investimentos também são fundamentais. Eu tenho dito bastante que a gente quer focar os nossos recursos na prioridade elencada pelos prefeitos. A gente sabe que cada cidade tem uma realidade diferente, então queremos fazer um trabalho muito em parceria com os governos municipais para atingirmos efetivamente as pessoas, Atom. Sim. Com iluminação, pavimentação, sim, um sistema de segurança mais eficiente, que também traz tranquilidade e paz social para as pessoas. Mas, além disso, acho que o governo do estado ele tem diversos programas que precisam ser intensificados aqui na nossa região. Vou exemplificar um deles voltado à habitação, a regularização fundiária. Perfeito. Nós temos aqui inúmeros, centenas, milhares de imóveis em situações precárias, ocupações que lá atrás foram irregulares ou sem títulos, sem uma organização melhor. E a gente sabe que quando a gente consegue a regularização fundiária, a gente consegue investimentos com financiamentos do governo federal, com investimentos até exteriores, de bancos exteriores. Sim. A gente dá segurança também para os moradores poderem fazer os seus investimentos pessoais. Exatamente. Na melhoria da sua propriedade. Então, acho que gera impostos também, né? E gera impostos. Você consegue fazer uma regularização fundiária que não é só o documento para a pessoa, né? Exatamente. Você está regularizando a pessoa dentro do poder público. A pessoa quer ter um lugar melhor para claro que quer. Ninguém quer. Depois ele levanta seu dinheirinho, faz um empréstimozinho, melhora ali as condições, consegue contribuir com o poder público municipal, porque esse imposto cobrado reverte melhorias para o bairro. Sim. Então, acho que nós temos dezenas de programas estaduais que devem ser direcionados como prioridade para a Baixada também. Colocar como prioridade do nosso mandato, né? Perfeito. Outra questão que muito importante, transporte, né? Sempre. Locomoção que você falou, mas o VLT.
O VLT foi projetado, está pegando Santos e São Vicente, vai pegar agora para o centro de Santos, mas eu acho que nossa região, o VLT tinha que ser pensado de forma mais ampla, né? Eu sei que o Mourão, por exemplo, que gostaria de estender até Praia Grande, e com certeza estender até Itanhaém, ia trazer muitas pessoas de lá para cá, fazer turismo, trabalhar mesmo. Você acha que está na hora de esse VLT ser estendido para todo o litoral sul? Tom, eu tenho defendido, o VLT é fundamental, né? Um transporte moderno, mas acho que talvez o investimento seja tímido ainda, perto da necessidade da Baixada, mas nós temos outras alternativas que são fundamentais e são bandeiras que eu tenho defendido. Sim. Você pode, por exemplo, fazer um trabalho junto ao governo federal na recuperação dessa malha da Santos Cajati, da Estrada de Ferro. Exatamente. E você instalar ali um BRT, que é muito mais barato. Você pode alimentar o sistema do VLT, trazendo o BRT de Peruíbe até aqui Praia Grande, até São Vicente, trazendo um transporte... Não pega trânsito, né? Vai direto. É um transporte mais seguro, mais rápido, fica mais barato. As pessoas conseguem alimentar o sistema do VLT aqui para o grande centro, que é Santos e São Vicente, e você consegue resolver de uma forma mais eficiente a questão do transporte público, né? O que você falou, não pega trânsito, não tem que ficar contornando semáforo, nada disso. E é uma malha ferroviária que está abandonada. Nós tínhamos uma discussão interessante quando eu era prefeito, para que a Rumo LL, que já se manifestou pela falta de interesse na utilização desse ramal, pela devolução e recuperação da malha. Isso é uma questão federal, porque a malha é federal, mas o deputado estadual pode ajudar nisso, pode contribuir. A concessão do espaço é federal. Sim. Mas nós podemos trabalhar por uma frente parlamentar para que haja o entendimento do governo federal, para que recupere isso da Rumo LL e transfira os municípios, transfira a região metropolitana, e com pouco investimento do governo do estado, a gente consegue interligar o VLT com o BRT, trazendo desde Peruíbe até que o ramal do VLT em Santos, São Vicente. E, obviamente, talvez até estender esse modelo até Cubatão. Que a gente sabe que... Eu sempre falo, viu, Raton, que todo mundo gosta de repetir aquela frase do Franco Montoro, que as pessoas não vivem na União, não vivem no Estado, elas vivem no município, e é lá que tem que resolver os problemas. Eu acho que essa frase ela tem que ser aprimorada. As pessoas hoje vivem nas regiões. Exatamente. Porque as pessoas de Itanhaém, por exemplo, nós não temos um AME no Litoral Sul. Elas saem todos os dias para ir no AME da Praia Grande. Pois é. Os nossos estudantes, eles pegam os ônibus escolares e vêm estudar, fazer faculdade aqui em Santos. Olha que loucura. E eu acho que isso na região toda, de Peruíbe, de Bertioga. Se tivesse esse transporte mais... Nossa, é muito mais fácil. Se tivermos um transporte integrado, né, como eu disse, mais eficiente, mais barato, mais rápido, a gente consegue facilitar a vida das pessoas. Acho que isso é fundamental. Próximo e último questão, depois eu vou deixar aberto para você falar um pouquinho, com as suas prioridades, enfim, é a questão que nos aflige muito, e é uma pergunta e é um convite. No próximo dia 20, o Diário Litoral e a Universidade de Santa Cecília vão estrear um filme de minha autoria sobre pessoas em situação de rua, chama-se Colchão de Pedra. Você sabe que tem centenas de pessoas em situação de rua, estão na Baixada inteira, e as pessoas precisam ser atendidas com humanidade, né? Como deputado estadual, você pode priorizar, vai cobrar dos prefeitos um atendimento mais humano para essas pessoas, ou vai propor alguma ação voltada a essas pessoas? Olha, Raton, a questão das pessoas com vulnerabilidade realmente é uma preocupação, acho que da Baixada Santista, mas do mundo todo, né? A gente percebe, principalmente no período pós-pandemia, que isso se agravou, se acentuou. Nós temos o problema também da falta de vínculos que tem acontecido entre as famílias. As pessoas estão abandonando mesmo as pessoas que têm problema com droga, com álcool. Mas, obviamente, nós não podemos abandonar essas pessoas, né? Queria te cumprimentar pelo livro. Aliás, eu acho que o filme. Pelo filme. Mas, sem dúvida alguma, acho que a gente tem que pensar em várias etapas. Primeiro, o acolhimento, né? Lá em Itanhaém nós fizemos um trabalho fantástico. Eu criei lá o nosso Centro Pop, que é uma referência regional, um espaço adequado, humanizado, com bons profissionais. Aqui em Santos tem também. Aqui também tem, porque eu acho que é fundamental, não é lá, é trazer as pessoas para perto. Não pode ter poder de polícia, né? Não, é o poder de acolhimento, de buscar lá a família, tentar retomar o vínculo dessas pessoas, mostrar um horizonte diferente, que é possível recomeçar, né, Raton? Acho que isso é fundamental. A pessoa, para estar numa situação dessa, realmente é porque está desacreditada, porque teve problema, e o poder público tem por obrigação fazer esse acolhimento. Eu acho que é fundamental. Em paralelo a isso, e eu tenho também defendido bastante essa situação, os nossos parlamentares, em conjunto com o governo do Estado, tem que aumentar investimento. Muitas dessas pessoas, vocês sabem disso, tem uma série... por falta de emprego. 90% tem. É falta de emprego. E quando você não tem emprego, você não tem dignidade.
A pessoa ter filho dentro de casa, não poder levar comida, viver de assistencialismo. Isso leva as pessoas à depressão, levam realmente para um caminho sem volta. Então, quando eu falo isso, acho que nós temos que priorizar investimento. Nós temos um potencial turístico fantástico aqui na região. Precisamos estudar melhor a cidade, que é o recurso que vem para a infraestrutura turística, para que a gente tenha um turismo regionalizado. O mundo todo é assim, Raton. Ninguém viaja para qualquer lugar do mundo para conhecer uma cidade, um cantinho. As pessoas viajam e conhecem a região como um todo. Então as pessoas têm que vir aqui para a Baixada Santista e passar 15, 20 dias conhecendo de Peruíbe, das cachoeiras, a Santos, ir para Bertioga, conhecer essa questão hidroviária que a gente tem, que é fantástica, é fenomenal, a pesca. Então eu acho que a gente precisa ter investimento nisso. Eu acho que é fundamental. E, obviamente, em paralelo, trabalhar com a construção civil, que é um potencial muito grande, principalmente no nosso litoral sul, de Praia Grande para baixo. Isso gera emprego. Então, centralizar os recursos, as nossas emendas parlamentares, o plano de desenvolvimento estratégico que eu mencionei aqui para você. O governo do estado tem um plano muito sério, com um cronograma bem acentuado, para que as coisas realmente saiam do papel. A Baixada Santista precisa que as coisas saiam do papel. Seja no saneamento, seja na mobilidade urbana, através das nossas estradas. Eu acho que nós temos que estender para cá. O governo do estado fez um programa muito bacana das vicinais, pró-vicinais. Isso aí desenvolve a agricultura também. A gente tem um potencial enorme, Raton. Mas nós precisamos realmente ter a bandeira da Baixada Santista levantada, sem bairrismo. Sim. Eu, quando era prefeito, eu dizia que muitas vezes você resolve o problema da sua cidade na cidade vizinha. Exatamente. Você tem um hospital na sua cidade, mas se a cidade vizinha também conseguir ter o seu Desafoga. equipamento, você desafoga o seu, quer dizer, você melhorou a qualidade de atendimento em ambas. Exatamente. E assim é no transporte, assim é na habitação. Nós não podemos mais ser egoístas ao ponto de pensar só no nosso próprio umbigo. Nós temos que pensar regionalmente. A Baixada Santista tem um potencial fenomenal. Isso é indiscutível. Eu tenho muita saudade, principalmente do meu primeiro mandato, que a gente teve... Primeiro e o segundo mandato, nós tivemos discussões fantásticas no Condesb, você acompanhava. Fizemos até uma atualização de um plano estratégico, que no meu ponto de vista tem que ser potencializado. Tem que tê-lo como prioridade, porque o governador, quando chega aqui, quando vai colocar recurso, ele quer ver também se há entendimento. Exatamente. Ele não quer entrar em bola dividida, vou agradar um, desagradar outro. Se a gente estabelecer prioridade dentro de um entendimento regional, a coisa anda para frente. Perfeito. Candidato, queria agradecer. Antes de você finalizar aqui, vou dar um espaço para você falar e tal. Queria reforçar o convite, Colchão de Pedra. No dia 20, agora, terça-feira, às 19 horas, no consistório do Santa Cecília. Está convidado, você e sua equipe, para conhecer um pouco dessa realidade que as pessoas em situação de rua. Tá bom? Fica à vontade, fala para os seus eleitores. Você tem o tempo que quiser para poder falar com os seus eleitores ali. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Um desafio enorme na minha vida. Eu que fui prefeito de Itanhaém por 2 mandatos e criei essa convicção, Raton, de que nós precisamos de mais força política. Nós precisamos de representação qualificada na Baixada Santista para que possamos escolher prioridades, para que possamos trazer investimento, gerar emprego para a população, que é uma das prioridades fundamentais para a dignidade humana, junto com saúde, educação e segurança. Eu coloco meu nome à disposição da Baixada Santista, pela experiência de quem já fez na cidade de Itanhaém, trazer aquilo que nós aprendemos durante o mandato para qualificar o nosso trabalho aqui na Baixada. Tenho defendido a importância do voto permanecer aqui na nossa região. É natural que os deputados venham do estado todo buscar os nossos votos, mas também é muito certo, a assertiva de que esses votos vão embora para a região dele e nós ficamos sempre como segunda ou terceira opção desses deputados que não têm compromisso com a Baixada. Eu tenho repetido uma frase do nosso governador Rodrigo Garcia, de que ninguém ama o que não conhece. Então, nós conhecemos a nossa Baixada Santista de pisar, não de ouvir falar e nem de olhar no mapa. Então, pedir a oportunidade da Baixada, a oportunidade para os nossos eleitores, de representar a Baixada Santista com um grande mandato, para que a gente possa, ao final desse primeiro mandato, vir aqui prestar conta, mostrar que as coisas mudaram, mas principalmente que a gente trabalhou para mudar a vida das pessoas, para trazer mais qualidade de vida a todos os moradores da Baixada, aos veranistas, aos turistas, e que a gente possa, em pouco tempo, ter uma região pujante, com mais recursos, com turismo mais forte e com qualidade de vida para as pessoas. Ok, nós ficamos por aqui com essa entrevista do candidato Marco Aurélio. Vamos até a próxima. Obrigado.